religiosa muito importante, que tem como título principal a verdade presente em Deuteronômios. O capítulo 1, que é um capítulo introdutório, tem como título Prefácio de Deuteronômio. E o verso áureo encontra-se em 1 de João, capítulo 4, versos 8, que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O livro de Deuteronômio é o quinto e último livro de Moisés, escrito num contexto similar ao nosso, pois o povo de Israel saía do Egito para Canaã, após vaguearem por tanto tempo, quase 40 anos no deserto, finalmente eles estavam prestes a entrar. Mas infelizmente Moisés não podia entrar com ele, porque Moisés, iria morrer brevemente. Portanto, ele sentiu a necessidade de deixar as últimas instruções a este povo. Começando com a ilustração do tempo em que eles saíram do Egito até Canaã, a mão forte de Deus, a aliança que Deus fez para com eles, a caminhada que eles fizeram com Deus, e também falando acerca da necessidade de preservar essa aliança com Deus para que Deus continuasse com eles para todo sempre. Moisés foi dando instruções detalhadas, instruções essas que nós fazemos bem estar atento hoje, pois porque vivemos no mesmo ou num período similar àquele. Estamos prestes a entrar em Canaã, estamos prestes a entrar em Canaã celestial. Só falta um pouco. Num piscar de olhos nós já estaremos lá. Mas antes que nós entremos, nós precisamos receber as devidas instruções. Por isso eu convido a si a estudarmos a lição desse trimestre, e não só a lição desse trimestre, a lermos a Bíblia, a dedicarmos mais tempo ao estudo da Bíblia, a preparação para esse período. E também a dedicarmos o nosso tempo partilhando a palavra de Deus para que os outros tenham a mesma possibilidade. A lição de segunda-feira tem como título Amar para ser amado. O livro de 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 4, versos 8, que é o verso áureo, traz ali uma lição muito importante para nós. Ele diz assim: Deus é amor. Demonstra essa associação, essa ligação entre o amor e Deus. Portanto, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O próprio amor, a essência do amor é Deus. E Deus deseja partilhar essa sua característica com toda a humanidade, com todos os seres que existem. Por isso que nós vemos repetidas vezes Deus se entregando, buscando a raça humana, procurando demonstrar esse amor, mas a raça humana sempre procurando fugir desse amor que é de Deus. Ele enviou o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Não existe maior amor do que esse? Não existe. Portanto, apesar dele ser amor, ele criou os seres humanos, criou todos os seres que existem com liberdade. Liberdade para o amar e também liberdade para amar. Deus criou todos. A semelhança disso, nós podemos ver o contexto deste anjo, o Lúcifer. Nós podemos encontrar em Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 17, Apocalipse 12 a 7. Relata a história desse anjo que foi criado num ambiente perfeito, por um Deus perfeito, mas ele preferiu escolher desobedecer a esse ser perfeito e seguir a sua liberdade. Isso demonstra que o amor de Deus nos permite nós sermos livres. Portanto, a liberdade que nós temos é por causa deste amor que Deus tem. Mas infelizmente esse anjo escolheu desobedecer a Deus, escolheu seguir os seus próprios ditames. Infelizmente nós conhecemos quais são as consequências que estão a nos afetar até hoje. A lição traz consigo uma pergunta. Diz assim: há lugares em que se pode comprar cães robôs que obedecem aos comandos, nunca seja um tapete, nunca suja um tapete, nem roe os móveis. Porém, você teria um relacionamento significativo com esse cachorro? Faz essa pergunta. Existem cachorros robôs que são feitos. Eles não sujam, obedecem ao comando e tudo mais. Será que você teria um bom relacionamento com esse cachorro? Com certeza não, porque ele não iria ser capaz de demonstrar o amor. Portanto, Deus fez os seres humanos de todas as raças livres. Não fez robôs. Para que esse amor fosse recíproco. Não para que Deus simplesmente amasse e ele não demonstrasse isso. Mas era para que este mesmo demonstrasse esse amor. Demonstrasse essa gratidão pelo amor recebido. Portanto, existe uma reciprocidade que deveria existir, ou que deve existir. Deveria existir e que deve existir entre Deus e todos os seres por ele criados. E a lição de segunda-feira tem como título A Queda e o Dilúvio. Mais uma vez nós vemos a liberdade que os nossos primeiros pais na qual foram criados, e tendo desobedecido a Deus, eles foram criados também livres. Mais uma vez repisa essa questão do amor que Deus tem para com a raça humana e para com todos. Infelizmente eles escolheram desobedecer a Deus, mas Deus não os abandonou.
Deus foi até a eles, buscou a eles, restaurou a eles e deu esperança aos nossos primeiros pais. Mas infelizmente o pecado foi crescendo. Podemos ler isso no livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Vamos ver a criação. Deus fez um planeta perfeito, colocou lá a raça humana e uma raça perfeita, feita à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas mesmo assim eles acabaram desobedecendo, mostrando que Deus não faz robôs. Deus faz raças livres, faz pessoas livres. Deus faz seres livres. Todos os seres são livres de poder amar a Deus. O amor de Deus é incondicional. Não espera que nós amemos, mas Ele nos ama mesmo assim. Portanto, o mais sensato seria nós amarmos esse Deus. Os nossos primeiros pais desobedeceram e assim o pecado foi crescendo. E aí Deus trouxe o dilúvio, dando mais uma vez a oportunidade do homem recomeçar. Todos aqueles que foram destruídos no dilúvio, somente restou Noé e a sua família para dar mais uma chance à raça humana. Era uma chance de começar de novo. Mas vemos na história que este povo, infelizmente, continuou desobedecendo a Deus, até que construíram aquela torre, a Torre de Babel. E aí Deus confundiu as línguas e foram se separando. Deus sempre procura ajudar o homem, Deus sempre procura estar próximo do homem, mas o homem prefere seguir os seus ditames, prefere seguir os seus caminhos. Aqui também, nessa lição, traz uma pergunta. Considere seus pensamentos ao longo do dia. O que eles lhe dizem sobre o seu estado de coração? Se nós formos a parar para pensar, vamos ver que os nossos pensamentos sempre são pensamentos pecaminosos, pensamentos do mal. Muitas vezes temos esses pensamentos. Às vezes nós nos encontramos sentados pensando na fornicação, pensando na idolatria, pensando no alcoolismo, pensando em coisas perversas. Às vezes nós pensamos na maldade que alguém fez para nós e o nosso desejo de nos vingarmos dessa pessoa. Sentimos muitas vezes coisas penosas, coisas duras, coisas malvadas nos nossos corações. Por isso, por nós mesmos, não conseguiremos desfrutar, não conseguiremos refletir esse amor. É exatamente por isso que nós precisamos de Deus nas nossas vidas, porque Deus é amor. Se Deus estiver conosco, nós poderemos partilhar este amor que é Deus para com os nossos semelhantes, para conosco mesmo e também para com os nossos semelhantes. A lição de terça-feira tem como título o chamado de Abraão. Conhecemos a famosa história do chamado de Abraão. Deus chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus e o ordenou para ir a uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele nunca tinha visto antes. E Abraão foi pela fé, por isso foi chamado de pai da fé. Qual foi o propósito do chamado de Abraão? É que Deus queria Abraão e da descendência de Abraão, Deus queria abençoar a esta família, a esta nação, mas também a todas as outras nações. Não queria simplesmente escolher este povo para ser um povo isolado. Embora fala que eu escolhi para ser meu povo peculiar, meu povo santo, meu povo separado. Portanto, eles deveriam ser separados daquela vida, daquele estilo de vida imundo que existia ao redor das nações, uma vida de desobediência, uma vida de pecaminosidade. Eles deveriam ser separados daquelas para se prepararem, mas não simplesmente para eles serem exclusivos, mas também para abençoar os outros. Por meio deles, Deus seria conhecido em todo o mundo e assim cada um teria a oportunidade de poder desfrutar deste amor que é o nosso Deus. Mas nós vemos que reiteradas vezes o povo mesmo assim os filhos de Abraão, ou a geração de Abraão, iam desobedecendo constantemente a Deus, iam se afastando de Deus, embora Deus sempre aproximava e fazia essa aliança. Começou a aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó, mas sempre o povo, as gerações futuras sempre voltavam à pecaminosidade, mas Deus ia novamente até lá. Não porque eles eram os santos quando Deus os chamou. Lembrar que Abraão saía da terra idólatra, em Ur dos Caldeus, onde viviam na base da idolatria. Então, Deus o tirou de lá e o conduziu para uma nova terra. É Deus quem estava preparado, demonstrando que Deus é um Deus de início. Ele sempre está disposto a começar de novo. Se eu e você estamos em pecado, se eu e você já não temos esperança, lembremos dessa história de Abraão. Lembremos da história dos outros patriarcas. Vamos perceber que existe esperança para nós, desde que nós decidamos hoje e agora começar de novo com Deus. Ele está apto, Ele está aberto para poder conduzirmos, Ele está aberto para andarmos com Ele, para trilharmos com Ele nessa jornada, assim como fez com Abraão.
Ele está disposto a fazer uma nova aliança conosco. Mas Deus fez aliança com esse povo várias e várias vezes, mas o povo sempre voltava sempre ao mesmo patamar na desobediência a Deus, a tendência a desobedecer a Deus. A quarta-feira tem como título Aliança no Sinai. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando chama Moisés para poder libertar o povo de Israel do Egito para Canaã, chegado em Sinai, Deus estabelece uma nova aliança com esse povo. Esta aliança é estabelecida na base dos 10 mandamentos. Há alguns que dizem assim, que o governo de Deus simplesmente foi estabelecido, aliás, os 10 mandamentos foram dados simplesmente para o povo de Israel. Coisa totalmente enganada. A base do governo de Deus no povo de Israel é a base do governo de Deus em todas as gerações. Os 10 mandamentos é a base do governo de Deus para todas as gerações e é a base do governo de Deus até lá no céu. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus não teve princípio. O princípio é o próprio Deus, ele estabeleceu em todo o universo. A mesma lei que governa este planeta é a mesma lei que governa todos os universos. A título disso, nós podemos ver na história da queda de Lúcifer, na história da queda da humanidade, em tudo nós podemos ver a lei de Deus vigente. Só que esta lei não é uma lei de restrição, é uma lei de amor. Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força. Este faz parte da primeira parte, são os primeiros 4 mandamentos, que é o amor a Deus. E os últimos mandamentos é o amor ao próximo. Portanto, a lei de Deus se resume no amor. Já imaginamos, por exemplo, se todo este planeta pudesse seguir os 10 mandamentos? Se nós colocássemos a Deus em primeiro lugar, não fizéssemos estátuas, se nós não matássemos, não adulterássemos, guardássemos o sábado, se nós não mentíssemos, se nós não cobiçássemos as coisas dos outros, haveria um equilíbrio no nosso planeta. Não haveria guerras, não haveria doenças, não haveria ódio, não haveria pobreza. Todos nós seríamos iguais, pois Deus estabeleceu esse planeta igual para todos e nós todos poderíamos viver bem. Mas por causa da nossa desobediência, desses mandamentos que Deus estabeleceu, porque nós escolhemos um e deixamos outro, é o caos que nós vemos. E as pessoas não veem sentido. Aliás, as pessoas acham que matar é algo normal. Matar não é algo normal. Deus não deseja isso, nunca desejou. Nunca desejou que a raça humana morresse. Deus nunca desejou as pandemias. Deus nunca desejou essa maldade. Deus sempre desejou o bem, porque Deus é amor. Por isso que Deus fez tudo com perfeição. Mas infelizmente a desobediência é que faz com que as pessoas possam viver como nós estamos vivendo hoje. Por isso que Deus estabeleceu essa aliança com o povo de Israel lá no Monte Sinai, na base dos 10 mandamentos. Se eles seguissem esses mandamentos, com certeza eles teriam uma vida excelente. Enquanto o povo de Israel viveu na base dos mandamentos de Deus, eles estiveram bem, mas sempre que desobedeciam era um caos. Era um caos tremendo. E esta lição também traz aqui o que significa o sangue e por que ele é tão importante ainda no presente. O estabelecimento dessa aliança no Monte Sinai, depois que Moisés leu a lei e tudo mais, foi sacrificado um animal e foi espangido o sangue. Qual é o significado deste sangue? O sangue, o significado o sangue significa o derramamento da vida, o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Na morte do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, Ele comprou-nos. A morte de Jesus Cristo era um sinal da nova aliança. É o sinal da nova aliança para os nossos tempos. Mas essa aliança não quer dizer que não abrangia os outros, abrangia também a eles. Porque eles faziam isso como símbolo, como nós vimos nas semanas passadas. Era um símbolo daquilo que realmente deveria acontecer. A morte de Cristo na cruz, o derramamento de sangue, a fim de nos salvar de todos os pecados. Pois somente Cristo pode nos salvar dos pecados. A lei não nos salva, mas Cristo é quem nos salva. A lei nos permite nós permanecermos num ambiente agradável, num ambiente estável, sob a proteção de Deus. E também a lei nos demonstra que nós pertencemos a Deus. A lei de Deus é um sinal de que este é o verdadeiro povo de Deus. Aquele povo que guarda os mandamentos de Deus, esse sim. O livro do Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, é muito importante esse contexto, a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai. Desde que eles vivessem assim, Deus estaria com eles. E na quinta-feira tem como título Apostasia e Punição. Depois dessa aliança que Deus fez com o povo, e todo mundo ter aceito e ter votado que sim, nós iremos andar nesta aliança, todos livres, espontânea vontade,
nós vemos que o contexto da história de Israel sempre, várias vezes, eles ainda voltavam, caíam novamente no pecado. Eles tantas vezes caíam, desobedeciam. Veja a coisa mais interessante. Eles estavam a ser conduzidos por Deus. O próprio Deus andava com eles constante, se manifestava várias vezes. Tinha a coluna de nuvem de dia, conduzindo o povo, demonstrando a presença de Deus. E a coluna de fogo, dirigindo o povo à noite, demonstrando a presença de Deus. Mas mesmo assim eles rejeitavam a apostasia. Por quê? Porque eles não tinham confiança em Deus. Apesar de Deus estar ali, eles não tinham confiança em Deus. Uma das coisas mais interessantes que nós podemos perceber, quando nós não confiamos na palavra de Deus, muitas das vezes estamos suscetíveis a cometer inúmeros erros. Estamos suscetíveis a desobedecer aos mandamentos de Deus. Diante de uma situação, às vezes difíceis, nós, quando não confiamos na palavra de Deus, nós corremos o risco de desobedecer. Eu já estive diante de muitas situações similares. Assim, acredito que também tu já estiveste diante de muitas situações em que foste obrigado, talvez, a desobedecer a Deus. Talvez por causa do emprego. Ficaste tanto tempo sem emprego e de repente surgiu um emprego, mas o tal patrão disse, olha, você tem que trabalhar no sábado. E o que aconteceu contigo? Tu reparaste para o lado, viste que não tinhas comida, não tinhas nada. Deixaste de confiar na promessa de Deus e foste trabalhando, e talvez estás trabalhando durante o dia de sábado. Talvez seja isso, entre muitos outros exemplos que eu poderia dar. Talvez por causa das dificuldades da vida, tu acabaste se envolvendo na prostituição, na roubalheira, entre muitas outras coisas, porque faltou aquela confiança em Deus. A confiança só se demonstra no momento das dificuldades. Nós nunca vamos demonstrar a confiança em Deus no momento da abundância, mas podemos demonstrar a confiança em Deus no momento da dificuldade. Quando tudo parece impossível, nós, ao demonstrarmos confiança em Deus, nós sairemos vitoriosos. Portanto, quando nós não confiamos em Deus, sempre estamos suscetíveis a desobedecer a Deus. É o que acontecia com o povo de Deus, andando com Deus, mas eles não estavam a confiar nesse Deus. Por isso, várias vezes, eles caíram em apostasia. E Deus sempre trazia aquelas punições durante as jornadas. E até que alguns não puderam, na verdade, toda aquela geração que saiu do Egito, exceto alguns poucos, não puderam entrar em Canaã como punição por aquilo que eles haviam vivido durante o deserto. O autor aqui traz uma questão que diz assim: pense no que foi dito acima, que muitas vezes a desobediência vem da falta de confiança no que Deus diz. Por que isso acontece e como podemos, de facto, aprender a confiar mais em Deus? Como podemos aprender a confiar mais em Deus? Para mim, e eu creio que também pode ser um bom exemplo para si, nós podemos aprender a confiar em Deus aproximando mais dele. Nós precisamos estar cada vez mais com Ele, nos relacionarmos mais com esse Deus. Quanto mais você se relaciona com esse Deus, mais confiança você ganha. Quanto mais você vive com esse Deus, mais confiança você tem dele. Esse é o conselho que eu dou. Essa é a minha resposta. É isso que eu aprendi a fazer e é isso que eu aconselho também a fazer. No estudo adicional, eu vou passar a ler aqui, que diz assim: o amor de Deus está no centro de uma razão moralmente suficiente para o fato de ele permitir o mal, com ramificações significativas para a compreensão da providência divina que opera dentro do que chamo de regras pontuais de engajamento. John Pagan, Theodicy of Love. Nessa obra do autor adventista publicada por uma editora não adventista, vemos a realidade do grande conflito. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes que passassem 40 anos foi uma amarga decepção para Moisés e Arão, Caleb e Josué. No entanto, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que reclamavam de maneira de Deus lidar com eles e que diziam que retornariam para o Egito, choraram e lamentaram profundamente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas. Haviam se queixado de coisas irreais e agora Deus lhes deu um motivo real para chorar. Se tivessem se lamentado do seu estado, do seu pecado, no momento em que ele lhes foi apontado, a sentença não teria sido pronunciada, mas eles ficaram tristes apenas pelo castigo que receberam. Sua tristeza não era uma demonstração de arrependimento sincero e não podia liberá-los do castigo. Ellen G. White,
patriarcas e profetas. Este é o comentário adicional da lição desta semana, que é muito rica. Eu aconselho a estudar com o auxílio da sua Bíblia. Estude diligentemente e vai perceber as ricas bênçãos que estão nesse livro. Que Deus possa lhe abençoar e até a próxima semana.